Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia. Se você está voltando, muito obrigada por voltar. Este é mais um vídeo sobre o tema de chamas gêmeas. E esse vídeo, na verdade, eu acho que é assim... Eu fiz até antes do que eu estava prevendo, justamente porque eu fiz aí um pequeno lote de consultas de confirmação de chamas gêmeas. E na live da semana passada, do dia... Foi do último sábado. Que dia foi o último sábado? Não lembro. Dia 27 de agosto, eu fiz uma live e falando que não ia mais fazer e não vou mais fazer consultas de confirmação de chamas gêmeas. Expliquei todos os motivos lá. Quem tiver interesse, eu vou deixar o link nos quadradinhos finais, tá bom? Para vocês entenderem porque eu não estou fazendo mais. Eu fiz um pequeno lote, foi uma experiência muito importante para realmente, assim, acho que os mentores deixaram bem claro o quanto que isso não ajuda em absolutamente nada e o porquê. Para mim ficou muito claro, assim, e eu explico lá na live para vocês. Bom, e aí eu decidi fazer esse vídeo porque tanto nas consultas de tarô terapêutico que eu faço aí há um tempinho já, e nas consultas de confirmação, nesse lote que eu fiz de consultas e de perguntas que eu recebo todos os dias no Instagram, todas as vezes que eu abro caixinha de perguntas no Instagram, recebo por e-mail essas dúvidas, essa principal dúvida, eu acho que é o maior motivo pelo qual as pessoas procuram esse tipo de confirmação de vínculo, que é para saber se é uma pessoa... essa pessoa, ela é um relacionamento tóxico, é um narcisista ou é a minha chama gêmea, o meu gêmeo, tá? Porque esse é o maior perigo, na verdade, né? Porque quando nós falamos que num relacionamento de chama gêmeas não tem plano B, pra gente ter fé no vínculo e permanecer ali, é um perigo você achar que esse embuste, que esse relacionamento tóxico em que você se encontra e que muitas vezes não é tóxico só por causa do outro, muitas não, né? Todas as vezes, um relacionamento é sempre entre duas pessoas. Então, assim, não existe, tipo, só uma pessoa que está fazendo algo de errado. Claro que não. Tem sempre, né, para que exista vítima, precisa existir o algoz. Então, se a pessoa está fazendo algo comigo de extremamente tóxico, eu estou permitindo aquilo. A verdade é essa. E é aí que a nossa principal função nunca é salvar, é curar a outra pessoa. É entender o que dentro de nós está nos conectando a esse tipo de pessoa, tá? Então, o nosso trabalho é sempre voltado pra gente mesmo. Então, eu fiz esse vídeo baseado em tudo isso que eu falei pra vocês, nessas principais dúvidas, em tudo que eu tenho escutado aí, né, nesse último pouco mais de um ano, trabalhando diretamente através do tarot terapêutico e as consultas de chama gêmeas, enfim, e toda a minha vivência, minha experiência, meus estudos acompanhando vários outros terapeutas que já acompanharam milhares de chama gêmeas, né? Estão acompanhando o vídeo e o trabalho de muitas pessoas. E algumas das coisas que eu trago aqui pra vocês é muito inspirado num vídeo que eu achei muito interessante a forma que ela colocou, que é a forma que eu trago aqui pra vocês, como se fosse um... Ela não coloca assim, então, tipo, como um teste, mas eu gostei muito do vídeo. E aí eu decidi fazer como se fosse esse teste pra vocês, tá? Então, pra quem quiser, aí pegue até papel e caneta. E assim, se mais de 50% disso que vai ser falado, desses itens que vão ser falados aqui, for realmente de um relacionamento tóxico, tome muito cuidado, tá? E independente do resultado que for, se está te fazendo mal, mesmo que seja a sua chama gêmea, você deve virar as costas para esse relacionamento. Mas como assim, chama gêmea, eu posso virar as costas? Não só pode, como deve. Não existe união entre as chamas gêmeas enquanto existir uma postura de sacrifício da polaridade consciente. O que isso significa, né? Porque é a minha chama gêmea, eu vou deixar a pessoa pintar e bordar e fazer horrores e eu vou continuar ali. O gêmeo, ele faz estes horrores muitas vezes, que é para nos mostrar o que ainda nós temos que curar dentro de nós.
Se eu permaneço ali aceitando aquilo, eu não estou curando absolutamente nada, tá? A maior parte das curas num percurso de chama gêmeas, elas são feitas de forma individual, tá? Lembre-se disso. Então, assim, não existe reunião, né? Que reunião não é a mesma coisa que fusão, mas enfim, a reunião é quando realmente se forma um casal e os dois querem a mesma coisa. Então não existe essa união sem que muitas coisas tenham sido curadas, tá? Então, assim, mais de 80% do trabalho de cura entre as chamas gêmeas, eles são feitos de forma individual. Então, assim, não acho que, mas eu vou fazer de tudo, eu vou ficar ali, porque daí a gente fica junto e junto a gente vai se curando. Não é assim que funciona num relacionamento de chamas gêmeas, tá joia? Então vamos lá. Antes de começar, eu quero agradecer a todos que passam por aqui, que deixam seu like, que compartilham, que seguem aqui, né? Se inscrevem no canal. Se você ainda não é inscrito, já clica aqui no botãozinho, clica no sininho para ativar a notificação. Tem vídeo novo quase todos os dias por aqui. Muito obrigada a todos vocês que apoiam o canal, que são membros aqui. Tem aqui uma área de membros específico para as chamas gêmeas, né? Que é o CGA. Quem tiver interesse, tem aí um vídeo a mais por semana sobre chamas gêmeas. E eu vou fazendo acompanhamento energético através das leituras, porque o coletivo das chamas gêmeas, ele tem, assim, energias que, quando tá muito propício para comunicação, quando não está. Então, assim, é um coletivo muito forte e que tem uma interferência gigantesca da fonte do universo, dos astros, né? É um tipo de vínculo que nada nem ninguém que não seja a própria fonte tem controle sobre esse tipo de vínculo. Então, o acompanhamento energético é bem bacana para realmente saber, né, a hora de se comunicar, a hora de ficar quieto, quando que tá legal, quando que não tá, para entender muitas vezes o porquê do silêncio do outro. Então, eu tenho feito esse trabalho lá, tem sido bem bacana, tá joia? Muito obrigada a todos os membros, todos que apoiam. Eu não estou fazendo consultas de tarô terapêutico mais, não tenho a menor previsão de voltar, tá bom? Eu abri uma lista de espera que se encerrou no dia 27 para fazer acompanhamentos de despertar de consciência, e a lista, graças a Deus, tá lotada até o fim desse ano, tá bom? Quem deixou o nome na lista, vocês vão começar a receber e-mails, tá? Para fazer as marcações de consultas. E para as outras pessoas eu peço aí que aguarde, por favor, até o próximo ano a reabertura da agenda, porque eu não acredito que eu vá conseguir atender todo mundo ainda este ano. Se eu conseguir, eu aviso vocês tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, tá bom? Mas eu não faço marcação de consultas por e-mails e tal, e eu não estou pegando mais nomes para a lista de espera. A partir do ano que vem vai voltar a ser daquele esquema que já era antes, né? Quando eu abro as vagas, eu abro o site, aviso todo mundo, aí vai marcando, se for esgotando, vai aguardando abrir mais vaga, tá bom? Gratidão a todos os e-mails, todas as mensagens, agradeço do fundo do coração. Desculpa a voz, eu fiquei doente de novo. Segunda gripe muito forte em 2 meses. Eu tô fazendo ancoragem de energia Yang e até tive uma consulta de acompanhamento ontem com uma terapeuta aqui da França, que também é chama gêmea, que é francesa e é chama gêmea brasileiro, inclusive é o oposto do meu caso. E eu fiquei bem mais tranquila, inclusive, porque ela falou que é muito normal nesse período de ancoragem Yang, porque nós fazemos um trabalho, né, de limpeza, enfim, de reenergização dos chakras inferiores, e o chakra básico está ligado ao sistema imunológico. Então, eu tive aí várias repercussões físicas, estou tendo nos últimos meses nesse período de ancoragem Yang. Então, peço a paciência de vocês, porque eu tive que, enfim, atrasar a troca energética para a próxima semana. Então eu estou passando constantemente, assim como todos, né, por vários processos energéticos também e curas muito profundas nesses últimos meses. Então eu agradeço a compreensão e o carinho de todos vocês neste período, tá bom? Mas continuo aqui fazendo os vídeos para vocês com todo carinho. Espero que esse em particular ajude muitas pessoas a não ficarem presas em relacionamentos tóxicos aí, achando realmente que é um vínculo de chama gêmeas. Lembrando
que menos de 1% da população, bem menos de 1% da população, está numa encarnação de chamas gêmeas. E se você não sabe o que é estar ou não estar, eu vou deixar a playlist Chamas Gêmeas no final aqui, nos quadradinhos finais, que eu fiz um vídeo explicando sobre isso, tá bom? Vamos lá. Então, o primeiro item, pegue aí papel e caneta, quem quiser, é claro. Eu recebo muitas mensagens e até nas consultas, às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu nunca estive num relacionamento com uma pessoa que fizesse isso, que sumisse, voltasse desse jeito. Tá? É a primeira vez que alguém se comporta assim, de sumir e voltar. Tá? Principalmente essa questão do sumir e voltar, de dar gelo, de ficar sem responder. Eu nunca lidei com ninguém assim. Esse já é um sinal de que provavelmente não é a sua chama gêmea. Por quê? Todo mundo que está num relacionamento, numa encarnação de chama gêmeas, já teve um relacionamento kármico. Tá? É algo assim que eu escutei de todas as pessoas que eu sigo que trabalham com milhares de chamas gêmeas já há um bom tempo, e eu confirmo com a minha própria história. Sim, tá? Todo mundo, nós temos aí kármicos, almas gêmeas e chamas gêmeas na mesma encarnação. E por quê? Isso nos ajuda, inclusive, a entender a diferença do vínculo, tá? São paixões, amores completamente diferentes. E uma coisa bem importante é que assim, que as pessoas falam, nunca tive um relacionamento assim, nossa, é uma paixão louca, é uma coisa que eu não consigo ficar sem a pessoa. Nós nunca somos extremamente apaixonados pela nossa chama gêmea. Não, por quê? A paixão, eu vou fazer um vídeo sobre isso, só sobre isso, inclusive. A paixão, ela é um sentimento do ego, tá? A paixão, ela é uma sensação, na verdade, não é um sentimento, é uma sensação do ego, tá? E a relação de chamas gêmeas, ela é de alma. Então, se, nossa, é aquela paixão louca, é aquela coisa assim, fervorosa, tóxica, que você não consegue, tipo, respirar, e você acha que porque é tão intensa a chama gêmea, é o contrário disso, tá? Então, isso é importante falar. Então, assim, nunca tive um relacionamento que a pessoa me deu gelo, que a pessoa me deixava falando sozinha, que nem essa pessoa. É a primeira vez que eu passo por isso. Isso é um indício muito maior de que não seja, tá? Uma outra coisa. Os narcisistas perversos, tá? Eles são pessoas extremamente inteligentes, sedutoras, perspicazes. E eles são assim com todo mundo, tá? Então eles são pessoas inteligentes mesmo, cultas, com grandes experiências de vida. Às vezes pessoas com assim um intelecto bem alto. Por exemplo, pessoas muito cultas que já estudaram muito, pessoas assim que falam muitos idiomas, pessoas que são cultas. Tem esse intelectual muito forte, tá? E por isso eles se tornam muito sedutores. Eles têm muitas histórias interessantes para compartilhar, muito viajados, muito cultos. Então é aquela pessoa que vai assim te envolvendo, tá? De uma forma assim. E é assim com todo mundo. Você vê que ele vai falar com outras pessoas à volta dele, ele tem esse mesmo jeito, né? E gostam muito de fazer elogios, sabe? São sedutores. Elogia todo mundo e repara nisso, repara naquilo. Assim, tá? As chamas gêmeas, e principalmente, como na maior parte dos casos, tá? Os divinos masculinos são inconscientes, né? Quem desperta primeiro é o feminino. A maioria das pessoas, né? Assim, o consciente é o divino feminino. Então, nesse caso aqui, tem muito o confundir o divino masculino com o narcisista perverso, do relacionamento tóxico, tá?
Mas eu vou falar sempre a parte inconsciente, porque não necessariamente é o divino masculino. Pode ser o divino feminino, tá? A parte consciente, a chama gêmea, ela não necessariamente é uma pessoa muito inteligente, tá? Intelectualmente mesmo falando. O divino feminino e o masculino, eles são muito complementares, tá? Então, o ponto forte em um não é o ponto forte do outro, é o contrário, tá? Então, assim, um é muito bom em coisa prática, o outro é muito bom na parte intelectual. Por exemplo, um é muito bom em idiomas, o outro nem tanto. Ou não, nem um pouco, tá? Um é muito bom, por exemplo, nas exatas e o outro é muito mais de humanas, sabe assim? Um é muito mais esportista, o outro é muito mais nerd, sabe assim? Então, eles são muito complementares, mas não necessariamente assim. Se você, por exemplo, é uma pessoa que gosta mais de estudar, uma pessoa que gosta de história, de cultura, é uma pessoa que gosta de fazer viagens culturais, provavelmente você não vai achar outra pessoa assim, tipo um grande Albert Einstein, sabe? É o oposto, né? Tô falando que a outra pessoa é burra, não é isso. É que, de jeito nenhum, tá? É que é diferente, entende? Se você é essa pessoa intelectual, essa pessoa cabeção, como gostam de me chamar, porque eu gosto de estudar, né? Uma pessoa cabeção. A outra pessoa é muito mais da prática, a outra pessoa é muito mais esportista. Por exemplo, o meu gêmeo tem dificuldade em estudar, mas ele é excelente com coisas práticas, é ótimo em esporte. Eu não, né? E isso é muito comum, tá? É muito comum. E isso, a parte inconsciente, em algum momento, vai levantar todas essas diferenças para jogar na sua cara do porquê vocês não devem ficar juntos e não são feitos um pro outro, né? Porque os egos realmente não... neste amor que nós estamos acostumados aqui na 3D, o ego do divino masculino e do divino feminino, eles são opostos, assim, não é só a essência, não, né? Eles são muito diferentes e propositalmente, já falei várias vezes, né? Porque a ideia é aprender a amar incondicionalmente. E é muito fácil amar incondicionalmente quem é parecido com a gente. Então, por isso, todas essas diferenças. Não só da essência, né, da forma de ser, mas também dos gostos, características, enfim. É aquele amor que realmente os dois lados não conseguem explicar, tá? Os narcisistas perversos, eles têm excelente memória, tá? Então, e eles usam isso muito, assim. Eles vão fazer muitas perguntas e eles vão sempre lembrar de tudo que você falou. E eles vão usar isso muito assim, pra te seduzir cada vez mais, pra fazer muitos elogios. O narcisista perverso, ele faz muitos elogios. O complemento divino, principalmente se for o divino masculino, não necessariamente, porque ele tem muito medo. O divino masculino, principalmente, tem um grande complexo de inferioridade em relação ao divino feminino. Já é dele, é uma dor dele, tá? De infância, que ele cura no relacionamento. E o divino feminino, que costuma ser a parte mais desperta, tem aí muita insegurança em relação a todas as diferenças, tá? Então, assim, não é algo que tipo assim, fica trocando... fica com uma rasgação de seda no início, tá? E tudo isso que eu tô falando aqui é muito importante que, assim, principalmente no início da relação, tá? E, assim, o narcisista, ele vai usar essa boa memória pra sempre coisas que vão te seduzir, sabe? Então, ele é impecável no que ele propõe. Tipo assim, você falou uma vez que você gosta do chocolate X, da segunda vez ele vem com aquele chocolate, ele é impecável, sabe assim? Ele é aquela pessoa que você fica assim de quatro, você fala, meu Deus, achei o homem ou a mulher da minha vida. A chama gêmea,
ali o seu gêmeo, ele vai lembrar de muita coisa, sim, na grande maioria das vezes, né? Mas ele dá muita bola fora, mesmo sabendo de muita coisa, tá? Por causa da insegurança. Então, assim, a grande diferença, né, da segurança e da insegurança entre o narcisista e as chamas gêmeas é o principal ponto, tá? Então, a chama gêmea, ela não... assim, principalmente o divino masculino, ele quer agradar tanto o divino feminino, que ele coloca o divino feminino muito assim num pedestal. Ele quer agradar tanto que ele não sabe o que faz, ele acaba dando várias bolas fora, justamente porque tem muitas diferenças. Então, assim, eu vou fazer isso porque eu gostaria que fizesse isso por mim, e para outra pessoa é o oposto, tá? Então, isso é muito importante. O narcisista perverso, ele presta atenção em absolutamente tudo que você fala. E assim, ele quer, desde o início, conhecer a sua família e os seus amigos. E ele vai fazer muitas perguntas sobre você para os seus amigos e para sua família, tá? E eu já vou explicar o porquê, né? Então, assim, ele vai, por exemplo, se você sair 1, 2 vezes ali e falar, esse fim de semana eu não posso ficar com você porque tem um aniversário e tal, ele meio que vai se oferecer pra ir, sabe assim? Pra ir junto com você, pra já conhecer todo mundo. Vai ali já pegar o maior número de informações sobre você. E isso vai passar uma boa impressão para as outras pessoas, porque parece que ele está extremamente interessado, tá? Já o complemento divino, a grande maioria tem muito medo de compromisso. Então é o contrário, ele vai evitar ao máximo. E aí, para a grande maioria das vezes, é para os dois lados, tá? Para os dois lados, tanto se for o masculino quanto o feminino. Por motivos diferentes, um porque nunca teve um compromisso sério, por exemplo, e o outro porque já teve vários e se machucou, né? Ou os dois já foram muito traídos. Então, assim, por vários motivos, no momento em que eles se reconectam, tem muito medo do compromisso. Então vai tentar adiar ao máximo ali, porque é como se fosse um passo a mais na relação. É um compromisso quando você conhece a família e os amigos. Então é o oposto, tá? Então se a pessoa veio ali, nossa, não sei o que, veio, nossa, na primeira vez já conheceu minha mãe, se deu super bem com ela, só pode ser coisa de outra vida, sabe assim? Com as chamas gêmeas não é assim que funciona, tá? E aqui, gente, eu tô falando, né, porque como assim, claro, cada história é uma história, mas essas generalidades são coisas que vão sendo observadas por vários profissionais que já trabalham com chamas gêmeas há muito tempo. Então são padrões do coletivo das chamas gêmeas, tá? São comportamentos padrões. E do narcisista, a mesma coisa, tá? Então é comparando as duas coisas. Como eu falei, né, principalmente no início, o narcisista, ele tem uma grande necessidade de conquista, tá? Então ele fala e faz muitas coisas para agradar no início, para ter a certeza da conquista. Entre as chamas gêmeas, o início é a fase mais difícil, é a fase que mais tem bola fora. E pouquíssimas chamas gêmeas têm assim uma primeira reconexão que dura bastante tempo, tá? Então, pelo contrário, muitas vezes são assim, tem gente que até dias, semanas, meses, muito difícil assim, anos, tá? Então, no início da reconexão, o que é a reconexão, né? Nessa playlist sobre chamas gêmeas eu fiz também um vídeo falando sobre as fases. Quando ficam juntas pela primeira vez. E às vezes assim, só conhece, só se fala, não tem nada, não tem um relacionamento, só vai ter um tempo depois. Independente, tá?
o início é muito desajeitado. Sabe assim, principalmente o divino masculino que sente um negócio assim. O divino masculino, no primeiro momento, ele é muito mais atraído para o divino feminino do que o contrário, porque o divino masculino é aqui da 3D. Então ele tem uma atração muito forte, ele tem uma vontade de ficar falando com a pessoa. Então ele tem uma vontade de se jogar. E quando ele se joga, sempre dá ruim. Porque assim, ou se joga muito rápido, ou se joga de forma muito desajeitada, tá? Então assim, o início de um relacionamento com um narcisista é perfeito. Com uma chama gêmea é cheio de tropeço, assim, desde o primeiro dia, tá? Então, essa é uma grande diferença. Uma enorme diferença, tá? O narcisista perverso, desde o início, tem 20 pontos, tá, gente? Então, vão marcando aí, tá? O outro ponto aqui é que o narcisista perverso, ele quer, no início principalmente, passar mais tempo, tá? Com você, com seus amigos, com a sua família, tá? Então, assim, como eu falei, ele se convida pra ir na sua casa, ele se convida pra ir em festas. Ele faz coisas, por exemplo, se tiver coisas na família dele, ele chama você, tá? Mas é muito mais na sua família, tá? É muito mais na sua família. E ele quer passar mais tempo com você no início. É aquela pessoa que dá muito aquela impressão de que mergulha de cabeça, tá? E ele quer isso, porque quanto mais tempo ele passa, mais informação ele tem pra depois te colocar num jogo, te envolver de uma forma que você não consegue sair. Primeiro ele usa a seu favor, a hora que a coisa que ele começa a ser aí descoberto, né, ele começa a usar isso contra você. Entre as chamas gêmeas, tem muitas diferenças entre os dois. Então, como eu falei pra vocês, desde o início já é bem conturbado. Ou entre os dois mesmo, ou porque, como vocês são muito diferentes, os círculos de amizades ou o círculo familiar é muito diferente. Então, isso até dificulta com que você consiga passar tanto tempo assim junto, né? Porque já tem esse medo do compromisso. E aí tem muitas diferenças. Então, assim, um gosta de esporte, o outro, sabe aquela coisa tipo Eduardo e Mônica? Né? Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus, né? O Eduardo e Mônica é um excelente exemplo de chama gêmea, né? A história, né? O Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão com seu avô, né? Então ela tava lá no museu, tava fazendo arte e ele tava lá jogando futebol de botão. Então assim, no início é muito difícil até encontrar coisas assim em comum, tá? Por mais que assim a conversa flua, as conversas fluem muito, mas quando começa o relacionamento, a convivência é muito turbulento, a primeira reconexão, porque a hora da convivência ali é que as diferenças vão gritar. E aí que é uma coisa, porque tem um reconhecimento, tem um carinho muito grande, a conversa flui muito bem, mas na convivência as coisas começam, né? E aí, na lua de mel ali, né? Que nessa conversa, quando tudo tá dando certo e tal, tudo maravilhoso, é muito rápido, né? É pouco tempo, na verdade, que tudo dá muito certo, é muito maravilhoso, porque como tem muita conversa, tá? Entre as chamas gêmeas, rapidamente essas conversas começam a atingir os pontos de dor um do outro. E é aí que a coisa começa a ficar turbulenta, tá? Outro ponto. Pro narcisista, tudo que ele faz é muito assim de caso pensado. Então, o narcisista, ele é aquele que ele força um sincronismo, por exemplo. Não é, você fica achando que é um sincronismo, mas não é. Tá? E como que você sabe que não é? Né? Qual a diferença do sincronismo, das sincronicidades, assim? Por exemplo, não existe a menor possibilidade, por exemplo,
por todas as diferenças que você tem com o seu gêmeo, de vocês gostarem de uma coisa em comum, ou pelo menos na sua cabeça não tinha a menor possibilidade. E essa pessoa vai e fala, nossa, eu também gosto de tal coisa, e vocês nunca falaram sobre esse assunto. Tipo assim, vocês nunca falaram sobre comida, nunca teve uma conversa sobre comida entre vocês. Aí vocês saem e pedem o mesmo prato, tá? Agora, se você já falou sobre comida com um narcisista, lá pela terceira, quarta vez, ele vai pedir esse prato, tá? Ele vai criando um vínculo. Se você fala com uma música X, você fala de uma música X, você entra no carro do narcisista da próxima vez, vai estar tocando, nossa, ele vai falar, nem lembrava que eu tinha essa música no pendrive. Aí você vai falar, nossa, eu te falei que eu adoro essa música, ele vai falar, não sabia. Tá? Então tome muito cuidado. Um narcisista, ele é, como eu falei, extremamente inteligente e ele usa tudo, tá? Pra aí contra. Primeiro parece que é a favor, mas que depois vira contra, tá? Então, assim, coisas que você nunca falou com a sua chama gêmea, que não tinha como essa pessoa saber, acontece, tá? Muitas vezes acontece, por exemplo, de ter a mesma profissão, sabe, essas coisas assim. Então, e de formas, assim, completamente espontâneas, aleatórias, tá? Que mais? Outro ponto. O narcisista, ele é uma pessoa, como eu falei, muito sedutora e ele quer conhecer sua família, seus amigos o quanto antes e tal. E uma coisa que eu esqueci de falar, do outro ponto. Além de ser coisas assim que a chama gêmea nunca fala, a chama gêmea, ele é muito impulsiva, né? Então, são coisas assim, é tudo muito, não tem muitas essas coisas de caso pensado, não. E às vezes pensa, toma uma atitude errada, sabe assim? Então é aquela pessoa que, tipo assim, você fala que você gosta de chocolate, mas você é alérgico a amendoim. Daí a pessoa quer ali fazer uma surpresa pra você, tipo, você tá passando em algum lugar, a pessoa fala, peraí! Ela vai lá, corre e volta com um charge, assim, fala, olha o que eu comprei pra você, você falou que adora chocolate, mas eu sou alérgica a amendoim. E aí aquilo acaba, por exemplo, se for o divino masculino, principalmente aquilo acaba com ele, porque ele já tem ali uma coisa de uma inferioridade, eu só dou bola fora, eu não sou bom o suficiente pra essa pessoa, tá? Então, isso é muito importante. Bom, como eu tava falando, o outro ponto. O narcisista, ele é muito querido pela família e amigos. Ele é uma pessoa, assim, sedutora, envolvente. Ele conhece rápido e todo mundo se apaixona por ele muito rápido. Não só você, como amigos, família, todo mundo. Se dá bem com todo mundo. É um espetáculo. Ele faz tudo pra agradar. A chama gêmea, como eu falei pra vocês, como as diferenças são muitas, na grande maioria das vezes, os círculos familiares são completamente diferentes. Quando vem a conhecer, não é assim que acontece. E muitas vezes demora-se muito para conhecer, porque tem diferenças tão grandes. Por exemplo, assim, sua chama gêmea, sei lá, é um roqueiro tatuado e sua família é toda evangélica. Então, assim, você vai pensar 10 vezes antes de apresentar para a família. Ou acontece muito, tá? Não é só comigo, não. Tem muitos casos. Até eu falei pra você, até a terapeuta que eu tô fazendo aqui, ela tem, né? É o oposto do meu, ela é francesa, o gêmeo é brasileiro. Tem diferenças culturais, até de idiomas. Eu tenho outros casos aí de chamas gêmeas que são nascidas em países diferentes, tá? Que assim, não tem nem como a chama gêmea se comunicar bem com a sua família, com seus amigos, por uma questão de idioma, muitas vezes, tá? Ou uma questão cultural muito grande, né? E aí pode ser de criação, diferenças mesmo, né? De, assim, como eu falei, diferenças políticas, diferenças, mas assim, que você ou a outra pessoa vai querer, ou impossibilita ou dificulta muito a comunicação entre essa pessoa e os seus amigos, tá? A chama gêmea entrar pra vida uma da outra é algo feito assim de forma muito lenta na maioria das vezes, porque tem muitos empecilhos, muitas dificuldades, tá? Essa imersão é feita de forma muito lenta e assim,
cheia de tropeços, tá? Outro ponto. O narcisista, ele vai fazer com que você tenha necessidade dele, tá? Então, assim, ele vai fazer de tudo pra você se tornar dependente dele de alguma forma, seja financeiramente, seja emocionalmente. É aquela pessoa que no início vai estar lá, vai dar tudo que você quer, vai estar, tipo, vai ser atencioso com você o tempo todo. Ele vai gerar essa dependência. Ele gosta que você seja dependente dele, tá? A chama gêmea, não. Como a maioria tem muito medo de relação, ele vai sempre manter uma distância por medo de abandono. Ou pelo medo de ser rejeitado. Depende aí de qual é a polaridade, tá? Então, assim... e chamas gêmeas são os casais mais livres que existem. Então é muito comum que entre as chamas gêmeas as duas pessoas gostem aí de ter uma certa liberdade. Então, e as chamas gêmeas entram na vida um do outro e elas só se reúnem quando as duas partes aprendem a estar bem 100% sozinhas. Então a função da chama gêmea na vida um do outro é um ensinar para o outro a total independência afetiva. E só assim tem a reunião. É o contrário do objetivo. E esse é um objetivo muitas vezes inconsciente, mas para um dos lados sempre é consciente. Ou seja, se você está numa grande dependência afetiva da outra pessoa e a pessoa alimenta isso de alguma forma, porque assim, quando, por exemplo, o divino feminino, que é, na maioria das vezes, o perseguidor, na maioria, tá? Nem sempre. É o perseguidor e o masculino, o corredor, quanto mais o divino feminino fica ali babando ou grudando, mais o divino masculino corre. O narcisista, ele gosta disso. Tá? O narcisista, ele gosta de pessoa grudenta. Numa relação de chama gêmeas, nenhum dos dois gosta de gente grudenta. Porque a essência ali é que cada um tem a sua independência. Tá? Outro ponto importante. Quando um narcisista percebe uma fraqueza sua, ele vai tocar naquele assunto. Quando vocês não estão bem, quando você faz coisas que ele não gosta, ele sempre vai voltar nos seus pontos fracos pra te abalar. Ou, quando ele percebe que você está ficando independente demais, ele toca num ponto fraco que você tem pra te oferecer ajuda e ser o seu salvador. Tá? Então, por exemplo, você tá aí numa fase super independente, tá ganhando super bem, ele sente que ele está te perdendo, que ele não tem mais controle sobre você, tá? E ele sabe aí, sei lá, que você teve uma perda muito grande, sei lá, você... Deixa eu pensar aqui num exemplo prático, pra ficar mais fácil. Digamos assim, ele sabe que você morre de medo de altura, tá? Uma coisa bem assim. Aí ele te convida pra ir no lugar pra fazer, sei lá, um esporte de aventura, alguma coisa assim, e você não sabe que esse lugar tem isso, tá? E aí você chega lá e, claro, você fica morrendo de medo. E ele vai falar assim, nossa, eu esqueci que você tinha medo disso. Não, mas vem, eu te levo. E ele vai fazer aquela pose de super-herói maravilhoso. Ele vai fazer você ficar necessitando dele ali. E ele vai colocar você numa situação que te deixa extremamente desconfortável para ele te salvar. E aí você vai falar assim, nossa, parecia que ele estava lendo a minha mente, porque é o meu principal medo. Ele já sabia, em algum momento você falou isso pra ele. Tá? Já o divino masculino, e ele vai fazer isso com frequência, tá? Com várias coisas diferentes. Então, se você já tava, vocês não estavam muito bem, aí vocês vão num lugar desse, aí volta na maior lua de mel, nossa, a pessoa parece que me reconquistou esse fim de semana. Cuidado, tá? As chamas gêmeas, por exemplo, um toca na dor do outro o tempo todo, e de forma muito involuntária. Só que quando um dos dois percebe, por exemplo,
e muitas vezes assim, que tocou numa ferida, é muito ruim pro outro lado, tá? A parte consciente, às vezes a gente tende a fazer isso de forma consciente para tentar ajudar o outro, né? Todo mundo fala muito mal do divino masculino, porque o divino masculino é o que vai ali de olho fechado e tal, mas quando não é sempre só o divino feminino que faz isso, é sempre assim, a parte consciente. Quando, né, ela está desperta e ela percebe que o outro tem coisas ali a trabalhar nele, só que não é assim que funciona, né? A parte consciente é a parte que vai fazer o trabalho. E energeticamente o outro vai caminhar junto. Não tem como um caminhar e o outro não, né? A gente tende, às vezes, a querer, não é apontar, chegar e falar assim, você não sei o que, no sentido de ferir a outra pessoa, não. Mas a gente quer ajudar, e aí assim, você fala, olha, eu acho que você deveria fazer isso pra você, sabe, pode ser que você tenha algum problema na sua infância, que não sei o que, e daí você quer ajudar. E aí a gente vê o estrago que a gente acaba fazendo na outra pessoa. E isso dói demais. Quando você percebe que você toca num ponto que machuca outra pessoa, isso dói demais, tá? Quando o divino feminino faz isso, geralmente nessa coisa de querer salvar o outro, o tiro sai pela culatra sempre, né? E mesmo assim a gente faz outras vezes. E quando é o outro lado, tanto que assim, na grande maioria das vezes, a noite escura da alma do divino masculino começa quando ele percebe que feriu de forma muito profunda o divino feminino. Isso dói tanto nele que faz ele entrar em contato com os próprios sentimentos que ele vem negando e faz ele quebrar aquela carapaça do ego, tá? Então é completamente oposto, não tem prazer nenhum e muito menos assim de caso pensado em querer, pelo contrário, tem em querer salvar, ou tem assim, tipo, eu fui fazer uma coisa que eu achava que não teria nada demais e feri muito a outra pessoa e eu perdi o chão, né? A pessoa sofre, o divino masculino, por exemplo, sofre mais do que o divino feminino pela pisada na bola, e isso faz com que ele se afaste muito, tá? Não é o contrário aqui. Não é tipo assim, eu fiz essa caca e agora eu vou querer ajudar. Não, ele some porque não sabe o que fazer. O narcisista não. Ele tá sempre ali por perto quando a pessoa cai na fraqueza, tá? O outro ponto, narcisista feminino. Nossa, narcisista feminino. Pode ser algum divino feminino. O divino feminino às vezes age meio como narcisista, né? Cuidado. Mas não com a mesma intenção. O narcisista perverso, ele vai dizer pequenas coisas negativas sobre você para as pessoas à sua volta, tá? Do tipo assim, quando você tem, por exemplo, uma briga com um narcisista perverso, ele vai falar pra sua mãe, pro seu pai, pros seus amigos, nossa, olha, não fala nada pra fulana hoje, viu? Porque ela tá meio na TPM. Nossa, ela acordou, não falei nada, ela me descascou, mas eu entendo, eu sei que ela, tô só te avisando pra... Nossa, eu não acredito, ela descascou você. Pois é, assim, você sabe como que ela é, às vezes ela é meio instável, né? Você sabe como ela é muito explosiva. Você sabe como ela é, entende? E ele vai plantar sementes ali, entre a sua família e seus amigos, de que você é uma pessoa descompensada, de que você é uma pessoa meio doida para os seus amigos. Tá? Porque quando ele colocar as manguinhas de fora com você e você for correr para sua família, para seus amigos falando mal dele, todo mundo se volta contra você. Por isso que é o relacionamento mais tóxico que existe com um narcisista. Porque você é a doida, ele já avisou ou o doido, ele já avisou todo mundo antes, tá? As chamas gêmeas, o que acontece? Existe uma admiração muito grande, mútua, tá? E um fala as coisas, não fala... Primeiro, como eu falei, né? Geralmente não tem, assim, muita interação entre amigos e famílias um do outro. Então, nós falamos, por exemplo, para as pessoas à nossa volta,
tá? E como é aquele relacionamento assim muito doido que você nunca teve na vida, você acaba dividindo coisas com família, amigos e tal. E você acaba falando coisas negativas, às vezes, que aconteceu entre vocês para as pessoas em volta, tá? Principalmente no início. Então, e isso pode ser muito ruim, porque isso já liga ao próximo ponto, que você nunca vai falar, por exemplo, coisa da sua chama gêmea mal dele para amigos dele, para a família dele, de forma alguma. Como eu falei pra vocês, é difícil ter qualquer relacionamento com o entorno dele, quanto mais ter essa liberdade de falar dele pros outros. Isso é raríssimo, tá? Raríssimo. Pros outros dele, né? Ou dela. Agora, o contrário, né? E aí o que acontece? Como eu falei, o narcisista vai falar mal de você para os seus amigos, para a sua família. E as pessoas à sua volta, e ele é muito sedutor, então eles vão acabar concordando com ele. Ah, é verdade, a outra, né? E como ele é muito sedutor, como ele cria essa intimidade com a sua família e com seus amigos, as pessoas à sua volta vão achar que ele é a pessoa perfeita para você. Tá? De que é a pessoa ideal. E ele se torna ali a sua muleta. Todos em volta de você, eles vão falar assim, nossa, como fulano é bacana com você. Nossa, é um partidão, hein? Não deixa nunca aquela pessoa, tá? E como você, no caso das chamas gêmeas é o contrário. Você falou ali mal, ou falou coisas negativas, ou falou das diferenças. Às vezes não é nem falar mal ou falar negativo, mas você comentou de todas as diferenças que você tem com a outra pessoa. E as pessoas à sua volta vão sempre falar pra você deixar a sua chama gêmea. Falando, dá futuro esse negócio não, pelo amor de Deus, vocês não tem nada a ver um com o outro. É diferença de idade, é diferença cultural, né, esses gelos que o divino masculino dá no divino feminino, sabe essas coisas assim? Todo mundo sempre vai pedir pra você se afastar. Do narcisista ao contrário. Outro ponto, não existe telepatia e conexão energética positiva entre narcisista e a pessoa com quem ele se relaciona. O que existe? Quando você tá se relacionando com um narcisista, você se coloca numa situação assim de dependência emocional tão grande e ele faz joguinhos de gelar você, de deixar você sem resposta quando você faz o que ele não quer, te deixa num estado de angústia tão grande que muitas pessoas confundem ataque de pânico ou estresse crônico com, quando eu falo que o chakra cardíaco entre as chamas gêmeas são interligados, com esse tipo de ligação. Não. Tá? Não existe isso. Assim, ai, eu tô pensando tanto na pessoa, eu acho que a pessoa tá pensando em mim. Não. Tá? É muito diferente. Não é você lembrando do que aconteceu com a pessoa. A telepatia é como se fosse a pessoa falando alguma coisa pra você, e entre chamas gêmeas sempre tem uma confirmação. Tá? Então assim, você parece que sente a pessoa te puxar em pensamento, passa 1 minuto, a pessoa te manda uma mensagem. Tá? Pra quem aí tem chama gêmea, que nem o meu caso, que a outra pessoa fala em outro idioma, você vai ter pensamentos em outro idioma, que não é o que você tá acostumado. Você vai ouvir frases em outro idioma, você sabe que aquele pensamento não é seu. Tá? Assim, e essa conexão, por exemplo, do chakra cardíaco, quando é que eu sei que essa aceleração, essa falta de ar, essa coisa, tipo assim, nossa, eu penso na pessoa, meu coração dispara, me dá uma falta de ar, um negócio que eu não, assim, se você pensou primeiro na pessoa, entre as chamas gêmeas, o que acontece, assim, você tá dormindo ou você tá fazendo outra coisa, igual um dia que eu tava assistindo um filme de comédia, passando mal de rir. Do nada me veio um aperto no peito, eu comecei a chorar, sem motivo nenhum. Tá? Então assim, não é eu pensei na pessoa, me deu essa taquicardia, não. Você tá fazendo absolutamente nada, vem um aperto no peito, vem uma dor, ou vem umas lágrimas, vem uma sensação que o que você está vivendo ali naquele momento não tem nada a ver com essa sensação. Não é assim, eu penso na pessoa e meu coração dispara e eu fico sem ar, tá? Isso é a angústia, a codependência, tá? É
o relacionamento tóxico. E a telepatia entre as chamas gêmeas, ela é muito involuntária. Por exemplo, se você falar para se um narcisista vem e fala assim, sonhei com você, não sei o que, não sei o que. Ou se você falar para ele, sonhei com você, ele vai falar, jura? O que você sonhou? Sonhei a mesma coisa. Entre chamas gêmeas é muito difícil isso acontecer, principalmente no início. Se vocês já estão juntos em reunião, aí é diferente, porque muitas vezes aí os dois lados já têm a noção e tudo bem, já é uma coisa assumida, digamos assim, tá? Agora, no início, se você falar, por exemplo, para um divino masculino que já tá assustado com a conexão, que você sonhou com ele, ou ele vai negar, eu não, de jeito nenhum, tá? Ou assim, nossa, que telepatia é essa? Você falou tal coisa, eu pensei, eu não, tá? Isso assusta extremamente, é o contrário. É completamente involuntário e a parte inconsciente, ela não se sente nem um pouco confortável com isso, tá? Outro ponto, quando existem aí os conflitos e tal, o narcisista, quando ele tá lidando com alguém que ele dá o gelo e a pessoa não volta tão rápido assim, ele tem medo de perder o controle e ele volta pedindo desculpa, ele volta super sedutor, prometendo mundos e fundos, tá? Ou ele some e ele vai começar a fazer coisas para fazer ciúmes para atrair a outra pessoa de volta, tá? E quando a outra pessoa volta desesperada, que ele criou essa dependência, ele vai aceitar e assim, já prometendo mundos e fundos, não, nossa, eu tava completamente errado, ainda bem que você voltou, aquela coisa assim. Entre chamas gêmeas, principalmente o divino masculino, quando ele some, e não é só o divino masculino não, porque tem o período que a gente fala do switch, né, que chega um momento que o divino feminino não que é distância, né, é muito mais longo o período, tá, e quando volta, é sempre assim, para uma conversa difícil, nunca é assim, um retorno, nossa senhora, né, tipo, que saudade que eu senti, eu achei que não fosse viver sem você, não, nunca é assim. Os retornos sempre são com grandes DRs. Nunca é um retorno assim, nossa, super apaixonado e cheio de falsas promessas. A relação entre chamas gêmeas, você vai sempre assim, ó, um pezinho de cada vez. Que é muito intenso, tá? Outro ponto. Vocês estão vendo que teste, né, gente? Assim, depois dessa, não é pra ficar dúvida. Claro que assim, né, não vão pegar tipo assim, poxa, deu várias coisas de que é chama gêmea, já vai pegar e vai mandar a pessoa, sabia que você é minha chama gêmea? Não, né? Isso aqui é um teste para ajudar, principalmente, independente se a outra pessoa, por exemplo, pode ser uma alma gêmea também, pode, não precisa necessariamente só ser chama gêmea. Como eu falei, o processo de chama gêmea, para a grande maioria das pessoas, leva-se anos para confirmar. É um processo espiritual. Isso aqui é para realmente eliminar os embustes da sua vida. Se não for embuste, você continue pesquisando e continue trabalhando em você, na sua espiritualidade, para depurar aqui as suas questões para você receber de quem realmente importa a informação da confirmação, do seu eu superior e dos seus mentores. É isso, tá? Outra coisa, quando você começa a se envolver com um narcisista perverso, existe uma grande possibilidade da sua vida material, seja assim a sua relação com família, com amigos e até a sua vida financeira, virar uma bagunça. Principalmente no início. Porque é uma paixão muito louca, é uma dependência muito grande. E uma coisa que é muito importante dizer, para quem confunde embuste com divino masculino, no início, quando nós reconectamos, o divino masculino, ele está numa fase muito yang e o divino feminino numa fase muito yin. O que isso quer dizer?
que na grande maioria das vezes o divino masculino, ele está numa fase de trabalho e numa fase de carreira muito boa. Tá? Então, assim, é muito difícil um divino feminino que sustente um divino masculino. Pelo contrário, no início, tá? Na primeira reconexão. O divino masculino, ele sempre tem essa coisa de querer ser o provedor. Então, assim, se você se relaciona ou se relacionou com uma pessoa que você acha que é o divino feminino e você teve que bancar a pessoa, você que deu dinheiro, a pessoa ganha muito pior que você, a pessoa tem uma vida material muito pior do que a sua, principalmente no início, isso é um grande indício de que não é chama gêmea. Tá? Porque o divino masculino, ele se sente ali quase que numa obrigação, e é muito natural isso, quando vocês se reconectam, que um tá extremamente yin e o outro extremamente yang, que o divino masculino esteja numa fase muito boa financeira. Então, cuidado, porque essa coisa do fato de você, da pessoa pegar dinheiro seu, ou de você sustentar a pessoa, é um grande indício de que não é o seu divino masculino de forma alguma. Tá? Mesmo quando, porque tem a fase que o yin ancora o yang, e que é muito importante dizer, né, que não existe reunião também se as pessoas estão na pindaíba, se a vida material tá um horror, se tá completamente desconectado da missão de vida, não existe reunião entre chamas gêmeas. Até isso, e principalmente isso, a vida material tem que estar muito em dia para que tenha essa reconexão. É importante dizer isso também. Tá? Então essa coisa de, então a gente ficou junto e aí eu fiquei sustentando a pessoa e daí não sei o que, isso não existe entre chamas gêmeas. Tá? É muito importante dizer. Então, assim, por que quanto mais as chamas gêmeas se conectam, melhor, mais próspera a vida fica? Porque existe a troca sexual sagrada, né? Que é o sexo sagrado. O chakra sacral é o chakra da prosperidade. O relacionamento é grande parte da missão de vida. Ou seja, tem essa troca energética muito alta. Tá? Então, assim, existe uma prosperidade. Tá? Existe. Então, assim, muitas vezes uma das duas partes ali pode passar por algumas dificuldades. Quando uma das duas partes entra muito no ego, é como se o universo desse uns tapinhas para mostrar que, ó, a sua vida, enquanto você estava com a pessoa, estava muito melhor. Aí o tempo que uma das partes ali, o ego, fala mais alto e tem uma separação, que pode ter várias vai e vem, né, entre chamas gêmeas. A parte que causou, né, que teve aquele ego ali que causou os problemas, ela dá uma caidinha e logo ela se levanta, mas é como se fosse um alerta do tipo, olha, sua vida estava muito melhor sem essa pessoa. Mas quando estão juntas, sempre tem prosperidade, tá? Outro ponto. O narcisista perverso, quando a coisa apertar, ele vai acabar com o seu amor próprio. Ele vai falar e fazer coisas, principalmente fazer. Ciúmes, ou trair, ou comparar você com outras pessoas, tá? E, por exemplo, após uma separação, ele vai fazer questão de aparecer com outras pessoas perto de você, pra acabar com o seu amor próprio, tá? Já entre a relação entre chamas gêmeas, o período de negação, e isso pode acontecer tanto com yin quanto com yang em fases diferentes. No período de negação, pode sim ter troca de farpas aí, de tipo assim, mas a gente não se dá bem, a gente nunca se daria bem juntos, você isso, você aquilo, você é muito imaturo, você... Eu nunca quis um relacionamento com você, tanto do yin quanto do yang pode ter troca de farpas, sim. Mas, em algum momento, o divino masculino vai demonstrar uma grande fraqueza. Ele vai falar ou fazer algo que vai deixar muito claro que ele se sente muito inferior a você, ou que ele não se ama o suficiente. O divino masculino. Tá? Então, se for você já deve ter falado ou já deve ter se sentido assim. E se você é o divino feminino, você já escutou isso do divino masculino. Ele vai falar algo que ele mesmo se tira totalmente do pedestal.
tá? O narcisista nunca se tira do pedestal. Nunca, tá? Outro ponto. O narcisista, ele é extremamente possessivo, tá? E se ele se sente rejeitado, por exemplo, como um casal, de forma romântica ali, ele nunca vai querer ser seu amigo, ele nunca vai querer ficar por perto. Não. Ele vai reagir de forma muito negativa. Se ele se sente rejeitado, ele vai fazer você se sentir culpado, ele vai se colocar como vítima, vai ameaçar se matar, várias coisas desse tipo, tá? Já, por exemplo, entre chamas gêmeas, por mais que, por exemplo, um dos dois ou os dois achem que não tem como seguir como casal, sempre tem uma coisa de querer tentar seguir como uma amizade. Um dos dois vai propor isso em algum momento. Vamos ser só amigo, ou os dois vão propor em períodos diferentes. Isso entre narcisista, o narcisista ele pode até falar isso pra te atrair uma vez, mas ele já vai tentar te dar o bote logo da primeira vez. Ele é muito possessivo, assim. Ele não suporta ver você com outra pessoa, tá? Que mais? Um outro ponto. O narcisista, enquanto ele tá solteiro, mesmo que vocês se separem e tal, ele não vai bloquear você e deixar você bloqueado de vez por muito tempo, não. Ele pode fazer isso ali por 2, 3 dias e logo ele volta, porque ele tem medo de perder o controle e você ainda é a principal vítima dele, tá? Quando que ele bloqueia, geralmente? Porque ele adora atenção. Ele não gosta de bloquear porque ele gosta de saber se você tá olhando ou não. Ele gosta que você fique mandando mensagem, se humilhando, pedindo pra voltar desesperadamente, tá? Então, enquanto ele tá solteiro, ele não bloqueia. Quando que ele bloqueia? Geralmente, quando ele entra num outro relacionamento, que ele arruma uma próxima vítima e ele não quer que você fique sabendo pra você não sabotar o novo plano dele. Já as chamas gêmeas, existe aí bloqueio, muitas vezes, mas assim, primeiro que dura muito mais tempo, tanto os afastamentos quanto os bloqueios, porque é uma forma mesmo de fugir, de não ver mais, porque é tão intensa a ligação que você acha que se eu não consigo deixar de ver se eu não bloquear aquela pessoa. É mais pela gente mesmo do que pelo outro, ou é mais pelo outro mesmo do que pela gente, tá? E assim, independe da pessoa estar no relacionamento ou não, tá? Se a pessoa tá solteira ou não, não interessa. Não tem essa diferença. A pessoa não tá fazendo esse joguinho, ela tá bloqueando e tal, e desbloqueando só porque ela quer sair galinha, não. É um desespero mesmo pra tentar não ver, não pensar mais na outra pessoa, tá? O que mais? O narcisista, né? Como eu falei, enquanto ele tá solteiro, ele vai e volta muitas vezes em curtos intervalos, tá? E ele não quer perder o contato. Assim, por muito tempo. E ele faz muitos joguinhos para que você volte correndo. Essa é uma grande diferença. Ele faz de tudo para atrair a atenção e, assim, para que a outra parte se sinta culpada, tá? E, assim, ele vai alimentar este comportamento postando coisas, fazendo ciúmes, tá? A chama gêmea, quando ela corre e ela some de tudo, tá? Assim, de tudo e de todos, assim. É muito difícil, por exemplo, a chama gêmea corredora fazer provocação, sabe assim, em rede social. É muito difícil, por exemplo, se você tem assim algum amigo em comum e tal, querer saber de você através de outra pessoa. Não, ela some de verdade, tá? Por exemplo, se ela está num outro relacionamento, inclusive, porque isso independe, tem muitas chamas gêmeas que as duas pessoas às vezes estão em relacionamentos, né? O fato dela estar ou não num relacionamento não muda o comportamento dela, tá? Porque
por muito tempo aí entre as chamas gêmeas, muitas vezes, como eu falei pra vocês, tentam manter uma amizade, querem ter uma amizade. O importante para chamas gêmeas é não perder este contato, esse carinho, né? Não tem esse carinho, essa amizade, essa cumplicidade no relacionamento com o narcisista. Não tem, tá? É sempre uma codependência, algo muito mais intenso e muito mais tóxico. E o narcisista, ele usa muito o sexo nestes retornos. O sexo como arma, tá? E entre as chamas gêmeas, não tem essa coisa de usar a sexualidade como arma. Muito pelo contrário. Tá? É uma sexualidade bem diferente. Em que sentido, né? Não é que não seja, por exemplo, tão boa e até a melhor de todas. Mas não existe esse negócio assim de, por exemplo, aqueles relacionamentos super tóxicos que briga e aí acaba na cama toda vez com chama gêmea. Não é assim que funciona. Tá? É uma sexualidade muito mais assim... Tem esse respeito, digamos assim. Por exemplo, se tá falando sobre algo doloroso, ou como eu falei pra vocês, tem toda essa DR, tem aquela coisa toda, não vai acabar na cama esse tipo de discussão, por exemplo, entre chamas gêmeas, tá? Muito raro. E se acabar, realmente vai levar pra algo assim, mais significativo. E não, tipo assim, você não vai tomar um outro gelo, digamos assim, ou... Né? Então, assim, é diferente, tá? É bem diferente. A chama gêmea não usa, por exemplo, assim... nunca, tá? Quer dizer, um relacionamento tóxico, por exemplo, você tá um tempo aí sem se falar, a pessoa aparece lá na porta da sua casa pra te fazer uma surpresa sexual. E, né, você tá se relacionando com o narcisista e você vai lá, tipo assim, no desespero, tentar pegar ele pelo laço dessa forma. Entre chamas gêmeas isso não funciona. Tá? Não é assim que as coisas se resolvem. Tá? Então isso é importante. E por último, 20º ponto. E o mais importante de todos. Por isso que eu deixei por último. O narcisista, ele nunca vai despertar o melhor em você. Nunca. O narcisista sempre vai despertar o seu lado mais sombra. Tá? Então, assim, se você sentiu vontade de se matar, se você sentiu vontade de fazer coisas negativas pra você mesma em relação à sua saúde e tudo mais, se você começou a usar drogas por causa desta pessoa, se essa pessoa te arrastou para um vício, se os seus hábitos de vida pioraram muito por causa desta pessoa, num longo termo, principalmente, tá? Com certeza não é só chama gêmea. As chamas gêmeas sempre vão direcionar uma outra para uma jornada de crescimento. Chama gêmeas, o relacionamento de chama gêmea é uma caminhada de alma, tá? Então, assim, sempre quando você se relaciona com uma chama gêmea, a sua vida, individualmente, a vida dos dois, ela melhora. Financeiramente, a longo prazo, né? A saúde, tudo, tá? A longo prazo sempre melhora. Quanto mais você fica num relacionamento com o narcisista, pior fica a sua vida. Tudo vai afundando. A vida financeira, família, amigos, tudo vai afundando. Tá? E as chamas gêmeas não. Ela desperta, você vai trabalhando em você, vai fazendo suas curas, ela desperta a sua melhor versão. Ela faz você olhar a sombra pra você curar e se voltar pra luz, toda vez. E com o narcisista, nunca, nunca é assim. Tá joia? Uau! Nem sei quanto tempo ficou esse vídeo. Enorme, né? É claro, mas... é um teste bem completo, com 20 questões. Veja aí, se mais de 50% caiu nessa questão do narcisista, cuidado. Cuidado mesmo. É muito difícil, sim, sair de um relacionamento com um narcisista. E foi o que eu falei. Independente de qual seja a sua situação,
qualquer tipo de relacionamento, seja entre almas ou entre egos, que é o caso do narcisista, a única solução para quando você está se sentindo numa situação desfavorável ou que a pessoa está te deixando infeliz é virar as costas sempre. Se for um relacionamento de almas, quando você olhar para você, se curar e se cuidar, as coisas voltam ao normal. As coisas vão acontecer da forma que tem que acontecer. Se for uma alma gêmea, você já cumpriu, você vai sentir um alívio muito grande, vai seguir sua vida. Se for uma chama gêmea, quando você der as costas, cuidar de você, energeticamente você atrai a pessoa de volta. E se for um narcisista, vire as costas sem olhar para trás. Porque não tem nada que o narcisista odeie mais e que faça ele desistir do que perder o controle e ser ignorado completamente. Tá joia? Como vocês sabem, eu não sou psicóloga, mas todo mundo que em algum momento realmente achou que estava num relacionamento de chama gêmeas ou está, passa a pesquisar muito sobre vários temas, inclusive psicologia, inclusive perfil narcisista, porque a gente quer entender realmente assim, o que é isso que a gente está vivendo, né? E como eu falei para vocês, depois que eu vi um vídeo de uma terapeuta aqui da França, que eu achei bem interessante, falando sobre esses pontos, eu decidi pegar algumas informações interessantes que ela traz e mais muitas outras que eu pesquisei e trazer isso aqui consolidado para vocês. Tá joia? Gratidão, espero que tenha ajudado. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.